Capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 18 ao capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor assim nos diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados e lunáticos e paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Versículo 1 do capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que fala sobre o ministério de Jesus na região da Galileia. O Senhor Jesus, aqui nesse texto, ele está realizando o seu ministério na Galileia, na região norte do território de Israel, que hoje é chamada aí de Palestina, ou simplesmente território de Israel. O ministério do Senhor, obviamente, foi desenvolvido em todo o território nacional de Israel. Mas, quando nós estudamos a Bíblia, os evangelhos, você vai observar que o ministério de Jesus ele foi focado principalmente ali na região norte de Israel. E há três razões bíblicas para Jesus focar o seu ministério ali na Galileia. Primeiramente, é porque Jesus morava na Galileia. Alguns versículos atrás aqui, se você ler o capítulo 4, você vai ver que Jesus ele se mudou de Nazaré para Cafarnaum, e ali em Cafarnaum, que ficava ali na Galileia, ele realizou o seu ministério. Então, ele realizou ali porque ali é onde ele habitava. Segundo, é porque ele não queria chamar a atenção das autoridades judaicas, dos religiosos de Jerusalém, para que ele não pudesse ser preso e morto antes da hora. Era necessário que Jesus ficasse aqui durante um tempo, durante 3 anos, especificamente, realizando o seu ministério para cumprir todas as profecias que se referiam à sua primeira vinda. Então, por isso que Jesus, quando ele realizava certos milagres, principalmente na região de Jerusalém, na Judéia, ele virava para as pessoas e falava: olha, não diga para ninguém que você foi curado. Lembra lá do Evangelho de João, quando aquele cego foi curado lá em Jerusalém? Ele falou: olha, não fala para ninguém, tá? Mas não é porque Jesus estava com medo, é porque ele não queria incitar as autoridades para ser preso antes do tempo. E a terceira razão bíblica é justamente para cumprir as profecias de Isaías 9, 1 a 2, que falavam justamente sobre o ministério dele no norte do território de Israel. Essa profecia você consegue encontrar aí em Mateus capítulo 4, versículo 15, que diz assim: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então nós podemos ver que havia profecias que falavam que Jesus desenvolveria seu ministério ao norte do estado de Israel. Mas, irmãos, como eu disse, eu quero enfatizar aqui essa grande multidão que seguia Jesus. O ministério de Jesus foi marcado por multidões que seguiam a ele. E você pode ver aqui no texto que nós lemos,
que essa multidão, pelo menos aqui no texto, estava indo atrás de Jesus, bem especificamente pelos milagres que Jesus fazia. Irmãos, Jesus não veio ao mundo para fazer milagres. Ele veio ao mundo para morrer na cruz, para cumprir o propósito eterno de Deus, para remir a humanidade de seus pecados. Jesus, ele veio na sua primeira vinda como Cordeiro de Deus para ser sacrificado por nós. E como falamos hoje mais cedo no culto, Jesus virá a segunda vez como o Rei dos Reis para reinar. E nós faremos parte desse reino celestial, amém, irmãos? Por causa de Jesus Cristo. Mas, irmãos, Jesus não veio para curar, mas Jesus, ele tinha muita compaixão das pessoas. Jesus, quando ele olhava para as pessoas, ele tinha compaixão, sentia um peso pelas necessidades dessas pessoas. E essas pessoas eram curadas por Jesus. Todos que vinham até Jesus eram curadas. Se eram pessoas que mereciam ou não, irmãos, o fato é que Jesus curava a todos. E por isso, uma grande multidão seguia o Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, eu quero observar um pouco essa multidão. Quando nós falamos de multidão, o termo é genérico e abrange uma quantidade grande de pessoas. Mas eu quero, como se fôssemos cientistas hoje à noite, pegando ali como chama aquela... Não, telescópio é aquele de para cima, não é? Microscópio, isso. Nós vamos observar mais detalhadamente as pessoas que faziam parte daquela multidão. Eu quero, nesta noite, pela graça de Deus, irmãos, mostrar 4 tipos de pessoas que havia ali naquela multidão. Na verdade, são 3 tipos, e o 4º tipo, já eu vou explicar, que é um pouquinho diferente, mas eram pessoas que estavam ali próximas a Jesus. Então, nesta noite, vejamos os tipos de pessoas que estavam ali naquela multidão. O primeiro tipo de pessoas que estavam ali, irmãos, naquela multidão, era aquelas pessoas que estavam interessadas apenas nos milagres de Jesus. Pessoas que estavam ali indo, não por causa do Cristo que curava as pessoas, mas pessoas que estavam ali apenas interessadas nos milagres que Jesus estava realizando. Nós temos um exemplo na Bíblia, lá em Lucas 17, 12 a 19, não precisa abrir lá, você pode anotar e depois ver em casa. Nós vemos ali Jesus curando 10 leprosos. As pessoas naquela época, quando tinham um tipo de doença tal como a lepra, a lei determinava que essas pessoas tinham que ficar excluídas, elas tinham que ser expulsas da cidade e ficarem em uma espécie de isolamento social. Porque lepra era todo tipo de doença que não tinha cura naquela época, e muitas dessas doenças eram infecciosas. Era infecciosas que fala, né? Então, ela era transmissível. Então, como uma forma de prevenir, né, uma contaminação em massa, a lei determinava que essas pessoas precisavam ficar em isolamento. Então, Jesus, passando por um lugar onde havia 10 leprosos, esses 10 leprosos gritaram, né, para que Jesus pudesse ter misericórdia deles. E então Jesus vira para eles, Jesus não vai até eles e nem põe a mão neles, mas Jesus dá uma ordem para eles. Vai até os sacerdotes e se apresenta. Sabe por que Jesus falou isso, irmãos? Porque a lei determinava que alguém que fosse curado tinha que se apresentar ao sacerdote para ser examinado, e após a examinação, eles ofertarem, ali tinha toda uma exigência, mas principalmente para eles serem decretados como limpos, como purificados, como curados. Eles saíram da presença de Jesus, ainda enfermos, mas no caminho, nesse percurso até o templo, eles foram curados. Mas interessante que apenas um deles voltou para Jesus para agradecer. Voltou até Jesus para honrá-lo por quem Jesus era. Aqueles 9 leprosos não estavam ali interessados no Cristo, interessados na pessoa do Senhor Jesus, mas estavam apenas interessados nos milagres de Jesus. E, infelizmente, meus irmãos, quantas pessoas hoje estão buscando a Deus, não por quem Deus é,
mas estão buscando Deus apenas interessados nos milagres que Deus pode realizar. Estão buscando uma cura física para si próprios ou para alguém que amam. Estão buscando prosperidade, estão buscando conquistas materiais. E infelizmente não existe apenas pessoas assim, existem igrejas assim, que oferecem essas coisas. E não estão ensinando sobre o Cristo que veio para morrer e ressuscitar, mas estão oferecendo curanderia. Um parênteses aqui, irmãos. Quantas vezes pessoas chegaram em mim e falaram, pastor, ora por mim? Olha, eu com muito carinho eu oro por essas pessoas, mas eu deixo claro, eu não sou benzedor. Eu não sou curandeiro. Eu sou um pregador da palavra de Deus. A melhor e maior oração de alguém é aquela que você faz. Porque é aquela que você está buscando, direcionando para a pessoa certa. Amém, não, irmãos? Então, isso é muito importante. Irmãos, infelizmente, pessoas estão indo à igreja, estão buscando ao Senhor, estão procurando manter com o Senhor um relacionamento superficial e interesseiro. Um relacionamento embasado apenas em barganha. E eu vou dizer, qualquer relacionamento baseado em interesse não vai para frente, não. Não vai. Porque o relacionamento duradouro é aquele onde o amor reina. Amém, não, irmãos? É onde o amor tem que ser o centro. E o amor envolve abnegação, envolve sacrifício de nós mesmos. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele, meus amados. Eu não sei qual foi a razão pela qual você chegou aqui essa noite, mas eu espero que nessa noite Deus esteja falando com você, porque é por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Amém, não, irmãos? Tem que ser por Ele. Jesus te salvou para pertencer a Ele, para ser dele. Então você deve buscar a Ele por quem Ele é, e não pelaquilo que Ele tem feito por você. Em segundo lugar, então o primeiro tipo de pessoas são interesseiras. Havia ali naquela multidão pessoas interesseiras, que só queriam milagre, mas não queriam Jesus. O segundo tipo de pessoas eram pessoas que faltavam com a verdade. Pessoas falsas, mas religiosas. Haviam pessoas ali no meio da multidão, irmãos, que eram extremamente religiosas. Você, quando analisa e estuda os evangelhos, você vai ver que sempre na multidão tinha um fariseu, um saduceu ou um escriba. E muitas vezes, e na maioria das vezes, quando eles falavam, eles estavam querendo interrogar Jesus, não para conhecer Jesus, mas para interrogá-lo, para ver se saía alguma heresia de Jesus. Eles estavam ali para julgar Jesus, não para seguir Jesus. Havia pessoas ali religiosas, mas só de aparência. Só de aparência. Inclusive, uma vez, Jesus confrontando esses religiosos que estavam ali na multidão, irmãos, Jesus vira para eles, chama eles de raça de víboras, mas também chama eles de uma expressão muito interessante. Sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Eu não sei se você entende o que significa isso, mas se você vai lá no cemitério agora, você vai encontrar um monte de sepulcros, ou melhor, de sepulturas, de túmulos. E ali você vai encontrar ali coisas magníficas, obras de arte ali. O sepulcro caiado nada mais era do que um túmulo pintado de cal, pintado de branquinho. Jesus estava falando para eles, irmãos, que por fora eles eram bonitos, branquinhos, coisas muito lindas, mas por dentro, podridão, eram podres. Esses homens, apesar de serem religiosos, eles não tinham piedade, não tinham vida. Eles não amavam a Deus. Eles amavam sua posição, seu cargo, seus privilégios e seus status. Eles estavam ali na multidão decididos em não crer em Jesus. E quantas pessoas hoje, irmãos, se encontram nessa mesma condição? Pessoas que se dizem católicas, ou se dizem evangélicas, se identificam como protestantes,
reformados, renovados, avivados e assim por diante. Mas pessoas que não conhecem Jesus de verdade. Pessoas meramente religiosas, mas não que experimentaram a transformação que Jesus Cristo opera na vida daquele que arrependido confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Quantas pessoas estão dentro das igrejas hoje, amando mais a sua posição, seu status, seu cargo, sua religião, mais do que amam a Deus, se é que amam a Deus. Mas, meus amados irmãos, você não foi chamado para uma religião. Você foi chamado para uma nova vida em Cristo. O cristianismo não é uma mera religião. Se nós fôssemos definir o cristianismo, Colossenses capítulo 1 define, onde Paulo diz, Cristo em nós, esperança da glória. O cristianismo nada mais é do que Cristo vivendo em nós. O cristianismo também poderia ser explicado ou resumido nas palavras de Paulo em Gálatas 2:20. É vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é cristianismo, irmãos. Cristianismo é uma transformação de vida. Mas quantas pessoas agora estão vivendo completamente contrários à palavra de Deus, apegado apenas na sua religiosidade? Jesus te chama a abandonar a religiosidade e ser um seguidor dele de verdade. Amém, irmãos? Mais do que religião, precisamos de Jesus. Então vimos, primeiramente, pessoas interesseiras. Era um grupo que estava lá. Outros, pessoas falsas, de aparente religiosidade. Terceiro, pessoas sinceras e desejosas de conhecer Jesus. Esse é o terceiro tipo de pessoas que destaco nessa noite. Essas pessoas necessariamente não conhecem Jesus, não conheciam Jesus, mas haviam ouvido falar de Jesus, mas não conheciam. Talvez havia pessoas que estavam precisando de milagres em sua vida. E alguém chegou e falou, olha, eu sei quem pode te ajudar. Seu nome é Jesus de Nazaré. E então eles, ao ouvir sobre Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Porque estão dizendo que esse Jesus não é um mero profeta. Esse Jesus é o Cristo, o prometido por Deus, o Filho do Deus vivo. Eu quero conhecer esse Jesus. Na Bíblia nós temos uma ilustração. Nós temos um exemplo, melhor dizendo. Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um judeu, mas que trabalhava para o Império Romano. Os publicanos eram pessoas que não eram muito aceitas pelos romanos, mas eram bem pagos. Mas também não eram aceitos pelos judeus, porque os judeus olhavam eles como traidores da pátria, porque recolhiam impostos para o Império Romano. E certamente Zaqueu não era uma pessoa, vamos dizer, aquela pessoa exemplar. Zaqueu com certeza havia furtado, roubado, desviado recursos para ele mesmo. Talvez cobrado um pouquinho a mais de cada um para ele pegar um pouquinho a mais. Não era uma pessoa exemplar. Mas Zaqueu foi uma pessoa que quando ouviu falar de Jesus, ele não se interessou pelos milagres, mas ele interessou por Jesus. O texto diz que Zaqueu, ao ficar sabendo que Jesus estava passando lá, essa história está em Lucas 19, de 1 a 10, que Jesus estava passando próximo ali, ele subiu em uma árvore para poder conhecer Jesus. E Jesus, conhecendo seu coração, olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar em sua casa. Irmãos, Jesus conhece nossos corações. E Jesus procura pessoas tais como Zaqueu. Pessoas que não tiveram ainda um encontro pessoal com Cristo. Pessoas que não viveram vidas exemplares, fizeram muita coisa errada em sua vida, mas que ao ouvir falar de Jesus, ao ter contato com a palavra de Deus, com o Evangelho,
desejam conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus está procurando pessoas hoje à noite, para que possam tomar a decisão de seguir Jesus. Amém, irmãos? Hoje de manhã, mencionei que hoje de manhãzinha eu saí, né? Eu não queria fazer caminhada não, confesso isso para os irmãos. Não queria não, mas eu queria conversar com Deus. Então eu pus um tênis, uma calça de tectel, estava bem friozinho hoje cedo, e eu subi aqui e fui em direção aqui à saída da cidade, aqui na estradinha de terra, fui conversando com Deus. E uma das minhas lamentações, da minha oração, Senhor, cadê aqueles, tais como Zaqueu, que mesmo que não conheceram Jesus como seu Salvador, mesmo que não tenham vidas exemplares, não são, vamos dizer, pessoas exemplares, pessoas que são pecadores, porém que querem conhecer Jesus. Cadê esses? Senhor, manda esses para mim. Manda esses, Senhor. Eu quero ajudar esses, eu quero evangelizar esses, eu quero dar estudo bíblico para esses, Senhor. Manda esses. Irmãos, usando aqui o pastor Vanderlei Faria como ilustração. O pastor Vanderlei Faria, hoje ele é pastor da Igreja Batista Maranata Independente de Várzea Grande, lá no estado de Mato Grosso. Ele pastoreou, ele foi meu pastor durante 3 anos em Ibiraci, e hoje aprove a Deus enviá-lo para lá, e ele já está trabalhando, eu acho que quase 10 anos, lá no estado de Mato Grosso. E ele conta no seu testemunho de conversão, ele era jogador de futebol, jogava para o Paraizense, e ele começou, né, Deus começou a pegar o coração dele de uma maneira tão especial, e ele conta que um dia ele orou para Deus, falou, Senhor, eu quero conhecer o Senhor de verdade. Mas eu não quero conhecer por qualquer meio, qualquer tipo, não. Eu quero conhecer o Senhor de verdade. Eu quero que o Senhor me revela quem o Senhor é para mim. Eu quero conhecer o Senhor. Ele disse que fez essa oração um dia. Pouco tempo depois que ele fez essa oração, Beto, apareceu um senhor lá no Paraizense, e ele foi contratado para fazer parte lá da equipe técnica, só que ele era um crente no Senhor Jesus. E ele começou a pregar o Evangelho para os jogadores, falando de Jesus para eles. E então, um dia, o pastor Vanderlei falou, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse Deus. E ele foi convidado para visitar a Igreja Batista de São Sebastião do Paraíso. E ele foi, na época quem estava lá, pastor Philip Allen, missionário americano, que estava trabalhando na implantação da igreja. E lá, ele ouviu do Evangelho. E lá ele conheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, existem pessoas assim. E nós precisamos orar para que o Senhor nos envie pessoas assim. Talvez há pessoas aqui hoje à noite, ou pessoas que vão estar assistindo essa mensagem depois, que se encontram nessa condição. Ainda não tomaram uma decisão de seguir Jesus, mas querem conhecer Jesus. Jesus te chama a dar o passo de entregar a sua vida e ser salvo, ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos então aqui 3 tipos de pessoas. Pessoas interesseiras, que estão interessadas apenas nas bênçãos de Deus e não em Deus. Nós vimos pessoas religiosas, mas que não são sinceras e amam mais a religião, mais o seu cargo, mais seu status do que o próprio Deus. Vimos também aqui pessoas sinceras que ainda não conheciam Jesus, mas que estavam desejosas de conhecer Jesus. E agora há um 4º tipo de pessoa aqui no nosso texto. Veja o versículo 1 do capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E é esse grupo agora que quero destacar. Irmãos, os discípulos eles estavam lá com Jesus, estavam lá junto à multidão, mas não faziam mais parte da multidão.
Eles foram selecionados e separados por Jesus da multidão. Os discípulos tiveram o privilégio de receberem o convite, o chamado por Jesus de segue-me. Jesus chegou para eles e disse, segue-me. E estes, prontamente, deixando tudo, seguiram Jesus. Aqui no nosso texto nós temos, na verdade, 2 exemplos, mais 4 testemunhos. Nos versículos, deixe-me ver aqui, Mateus 4,18, diz assim, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, diz alguém? Seguiram. Nós temos aqui o primeiro testemunho, de Pedro e André. Eles estavam pescando. Lá no Evangelho de Lucas, conta mais detalhadamente como foi esse chamado. Jesus estava pregando para uma multidão, na verdade ele estava ali no meio da multidão, sendo pressionado por uma multidão. E então Jesus, para ficar mais longe da multidão, chama Pedro. Fala, Pedro, vem cá, deixa-me entrar dentro do seu barco e chega um pouquinho para trás para me pregar. Então ele entrou um pouquinho mais para dentro do mar da Galileia e começou a pregar para a multidão. Logo depois que ele termina de pregar para a multidão, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, vai mais para frente aqui no mar e joga a rede. Pedro vira para ele e fala assim, mestre, nós jogamos a rede a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre as tuas palavras, sobre as suas ordens, eu vou fazer. Eles lançaram a rede. E aconteceu uma pesca maravilhosa, irmãos. Um milagre. Que eles não conseguiam pegar as redes de tantos peixes que estavam lá. Precisaram chamar João e Tiago para ajudarem. E mesmo assim, os barcos quase estavam afundando. Então Pedro vira para ele e falou, mestre, tu és o Filho de Deus, olha, o Senhor é o Senhor. Sai de perto de mim porque eu sou pecador. E Jesus vira para ele e diz, Pedro, eu vou fazer de você, tanto para Pedro quanto para André, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Segue-me, vinde após mim. Vir após mim, irmãos, em outras palavras, é segue-me. Vem atrás de mim, segue-me. E eles, aqui no texto diz, e deixando logo. João e Tiago, a mesma coisa, versículo 22, e chamando eles, deixando imediatamente o barco, seu pai, seguiram. Nós vemos o testemunho de 4 pessoas aqui, que foram chamadas por Jesus para serem seus discípulos. Os discípulos, irmãos, tinham testemunho do dia em que Jesus os chamou da multidão para serem seus discípulos. Talvez se hoje Pedro estivesse aqui, e eu perguntasse para ele, Pedro, qual foi o dia em que você teve um encontro com Cristo? Pedro, qual foi o dia que você foi chamado da multidão para ser de Jesus? Pedro falaria, olha, foi o dia em que Jesus entrou no meu barquinho, e ali ele fez um milagre e me chamou para ser dele, e nós o seguimos. Talvez alguém pudesse perguntar para Mateus, qual foi o seu testemunho? Mateus poderia dizer, olha, pastor, eu estava trabalhando lá na recebedoria, mas aí Jesus passou ali de frente à rua, parou, virou para mim, olhou nos meus olhos e diz, Mateus, segue-me. Eu não sei dizer o que aconteceu, mas eu só sei que eu deixei tudo e fui seguir Jesus. E eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu testemunho? Do dia em que você deixou a multidão, que Jesus te tirou da multidão para ser discípulo dele. Qual foi esse dia? Eu vou contar o meu testemunho rapidinho para você. Eu era criança, tinha 9 anos de idade, era um pouquinho mais velho do que a Sara. Nós estávamos já frequentando a igreja durante alguns anos. Desde os meus 6, 7 anos, a gente frequentava a igreja em Ibiraci, a Igreja Batista Independente de Ibiraci. E ali,
Minhas professoras, né, vocês sabem, a dona Célia, a esposa do pastor Leonilson, que pregou para nós nas conferências, ela foi uma das minhas professoras da escola bíblica dominical. E ali na escola bíblica dominical eu aprendi o evangelho, eu conhecia, né, algumas coisas sobre Jesus, foi me ensinado isso, mas ainda não tinha havido aquele, sabe, olha, eu sou pecador e eu preciso de Jesus, Jesus é o Salvador. Ainda não tinha acontecido isso. Mas um dia, eu pegando um folhetinho, aqueles folhetinhos que normalmente as pessoas passam na rua e colocam lá na caixinha do correio, mais por causa do endereço do que qualquer outra coisa, como um convite, né? Eu peguei aquele folhetinho onde havia algumas placas de trânsito. Não lembro o título do folheto, mas eu lembro que as placas de trânsito chamou minha atenção. E eu cheguei na minha avó, Dona Senhorinha Dias da Cunha, que hoje já está lá no reino celestial, aguardando Jesus Cristo vir para que ela possa receber o seu novo corpo. E a Dona Senhorinha, eu cheguei na vovó e falei assim, vó, será que quando a gente morrer, vai ter umas placas lá para mostrar o caminho? Vó, porque eu não quero errar o caminho, não. A minha avó, na maior paciência do mundo, pegou sua biblinha, falou, filho, não é assim que funciona. Para que você possa chegar no céu, você precisa receber Jesus como seu Salvador. E ela me mostrou ali na Bíblia que eu era um pecador, que por causa do meu pecado eu estava condenado ao inferno. Mas se eu me arrependesse dos meus pecados e escolhesse depositar minha fé em Jesus, eu seria salvo. E naquele dia, eu orei entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E naquele dia, irmãos, foi o testemunho meu, quando Jesus Cristo me tirou da multidão para ser discípulo dele. Que dia foi? O dia que você foi chamado por Jesus, que você disse sim ao chamado de Cristo, sim, Senhor, eu deixo tudo para trás, porque eu quero seguir o Senhor. Eu creio, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Que dia foi? Quando nós falamos sobre isso, sobre aceitar Jesus, irmãos, nós não estamos falando do dia em que você foi batizado nas águas, porque o batismo não salva, o batismo não tem o poder de salvar. Olha para o ladrão da cruz, lá em Lucas 23, o ladrão estava na cruz, condenado à mesma situação de morte, um zombava, mas o outro arrependido pediu para Jesus salvá-lo. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo aonde, irmãos? No paraíso. Ou seja, ele foi salvo. Eu pergunto, ele foi batizado? Não. Porque o batismo não tem poder salvífico. O único que pode salvar é Jesus Cristo através da sua obra na cruz. E todo pecador que é arrependido, crê no Senhor Jesus, é salvo. Amém, irmãos? Então é esse testemunho do dia em que Deus revelou para você que você é um pecador. E então você tomou a decisão de crer unicamente em Jesus Cristo. É esse o dia. Talvez você que esteja me ouvindo não tenha esse dia, esse testemunho. Pastor, eu não sei qual foi esse dia. Eu tenho duas notícias para você. Ou você esqueceu, ou você não é salvo. Porque muitas pessoas estão dentro das igrejas, achando que estão salvos, confiando em coisas que não sejam Cristo para a sua salvação. E se essa é a sua condição, arrependa-se hoje. Porque nada além de Cristo pode te salvar, apenas Jesus. Então confesse Jesus como seu Salvador, entregue sua vida a Ele. Lá em Lucas, o chamado desses mesmos homens que eu mencionei hoje aqui, diz que eles não só deixaram imediatamente, ou deixaram logo o barco e as redes, mas diz também que eles deixaram tudo. Deixaram tudo. E isso mostra para nós, irmãos, que para nós sermos salvos, nós não podemos confiar em nada além de Jesus. O que Cristo realizou na cruz é suficiente para nos salvar. O que salva é a obra de Cristo. E qual obra é essa, irmãos? Que Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu no seu lugar. Aquela cruz era sua, mas Jesus Cristo tomou ela por você. Ele sofreu por você, Ele foi crucificado por você, Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para ser o seu Salvador pessoal. Jesus não é mais o Salvador do mundo, Ele é o seu Salvador. E isso muda. Hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós falamos sobre isso, irmãos. Nós falamos sobre o que Jesus é para você. Os irmãos falaram, olha, Ele é a vida, Ele é o Salvador, Ele é a esperança.
Mas lembra que eu falei, irmãos? Nós precisamos aproximar mais Jesus de nós. Ele não é só o Salvador, Ele é o meu Salvador. As coisas mudam. Ele não é somente a vida, Ele é a minha vida. Ele não é a esperança, Ele é a minha esperança, minha razão de viver. E Jesus tem que ser isso para você. Então, irmãos, qual foi o dia que você, arrependido, aceitou o convite de Cristo de segui-lo? Se você ainda não tem, o convite de Deus para a sua vida nesta noite é: arrependa-se e entregue sua vida a Cristo hoje, antes que seja tarde demais. Mas se você já é um salvo em Cristo, se você já tem a vida eterna, se você já é um discípulo de Jesus, então olhe para Cristo e viva cada dia da sua vida caminhando em direção ao Senhor Jesus Cristo.